Boa noite, Guanais. Na coletiva pré-jogo foi falado que o ponto forte do Operário para essa partida era o elenco, que o elenco era muito unido e tudo mais. Dá para confirmar hoje, pelo menos na tua visão, que o que ganhou o jogo hoje foi o elenco? Boa noite, Mel. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso torcedor também. Hoje, nosso time não... Faz 2 dias que a gente jogou. Estamos com uma sequência pesada, assim. Então, tem vários pontos para a gente ressaltar hoje. Um deles é o processo aí nosso como todo, desde a diretoria, que confiou no trabalho 2 anos, né? São 2 anos trabalhando aqui, graças a Deus. Nos momentos difíceis, permaneceram com aquilo que tinha como convicção no trabalho. E aí, quando fala de trabalho, fala principalmente do nosso dia a dia, aquilo que é o ambiente, a harmonia que a gente tem entre todos, jogadores, comissão, a direção, todos os funcionários do clube. Então a gente tem um ambiente que é um ambiente muito positivo. E aí o time, mesmo com um intervalo menor de jogos, termina o jogo pressionando o América com o placar na frente. E nós enfrentamos uma baita equipe. Não sei medir isso, porque tem a colocação na tabela. Santos e Sport ali estão muito próximos do acesso. O América está um pouco para baixo, mas eu vou te dizer que para mim, é uma das melhores equipes da competição. Individualmente tem grandes valores. Bem treinada primeiro pelo Cauã e agora pelo Lisca. Então, foi uma equipe que nos colocou muitas dificuldades no primeiro tempo. Mas minha equipe um espírito operário, que eu gosto de falar, de time muito aguerrido, né, que vai se superando. A gente vai se superando, são finais, né? Então é um confronto direto. Então, com certeza, é vitória do Operário. Tudo é Operário. Então, vitória do torcedor. Estamos sonhando, estamos com esperança. Queria passar essa mensagem para o nosso torcedor, que a gente está tentando aproveitar ao máximo esses jogos como finais mesmo. Sonhando, entendemos a distância que há para o G4 e essa responsabilidade precisa ser dessas equipes, responsabilidade do América, responsabilidade dos times que estão no G4 hoje e que por merecimento continuam lá, responsabilidade do Goiás, por exemplo, que nós vamos jogar na próxima partida, mas um time que é extremamente competitivo, então é sim uma vitória do elenco, com alguns temperos individuais importantes que ao longo da nossa resenha aqui é importante a gente ressaltar também. Boa noite, Guanais. Queria que você comentasse a respeito das mudanças no intervalo. Como que foi essa leitura de um tempo para o outro, para o Operário conseguir reagir e conquistar esse resultado, vitória importante contra o América. E como você mesmo disse, o primeiro tempo foi muito difícil enfrentá-los, né? Uma equipe muito difícil, muito, muito forte. Então, como que foi aí pensar essas 3 alterações e o impacto, né, de uma vitória tão grande assim para esses jogos na reta final? Boa noite, parabéns pelo resultado. Obrigado, Cícero. Cada tempo uma história, e aqueles que iniciam e aqueles que fecham. Muito importante as substituições num jogo, em aspectos estratégicos, e ter no elenco as alternativas para que a gente possa, através de uma leitura, mudar panoramas, ou tentar mudar panoramas de acordo com as características dos jogadores. Então, principalmente no primeiro tempo, a gente teve uma leitura ruim na fase defensiva. A gente estava pressionando pouco. E a posse, a gente estava conseguindo progredir no campo, estava conseguindo chegar, acelerando muito em alguns momentos, mas tivemos lucidez em alguns momentos para conseguir aproveitar algumas trocas de lado. Entramos na área, mas a gente estava com dificuldade de pressionar a equipe deles, que é uma equipe, se eu não me engano, top 3 em posse. Não sei se é a primeira ou a primeira equipe em posse. Então consegue ter mais a bola, inclusive, que a nossa. O Ale é um belo jogador, é um jogador que consegue ter uma baita leitura ali para esse primeiro volante, que
acaba controlando muito o ritmo da equipe deles, dando velocidade no tempo certo. Então, é uma equipe individualmente fortíssima. Então, a gente precisava equilibrar, ajustar aquilo que a gente tem como marca, pressão alta, conseguir recuperar rápido a bola, né, ter um PPDA baixo, que a gente possa recuperar a bola mais rápido para que a gente pudesse ter a bola, né, e implementar o nosso jogo ofensivo. A gente teve dificuldade nesse aspecto. Não fizemos um grande jogo em aspectos ofensivos, mas aí os fatores que são decisivos num jogo que em alguns momentos a gente até citou que fez falta e hoje a gente teve, né? O Rafa, no primeiro tempo, a gente ir para o intervalo para o 0-0 para nós foi um belo resultado, porque o time deles realmente foi muito melhor que o nosso e criou alternativas para fazer os gols, e o Rafa acabou conseguindo ser decisivo. E aí o Ronald, que vinha muito bem no jogo e está numa crescente, né? Depois que ele entrou na equipe, Gabriel Feliciano também vem fazendo um ótimo papel, jovem ainda, né? Temos que ressaltar algumas individualidades, né? Então o Borek entrar no jogo como entrou, um jogo pesado, jogou estadual, segunda divisão, e aí vem e joga. Esse jogo é um jogador que a gente confia muito, mas que tem o tempo certo de colocar. E aí principalmente a entrada do Jaci no meio, pela característica do jogo, uma equipe que exige muito da fase defensiva nossa. Então a gente precisou equilibrar nesse aspecto para que a gente pudesse competir mais, né? Então, não foi um jogo brilhante em relação aos aspectos ofensivos, mas a equipe foi muito competitiva, né? Então essa foi a ideia, a gente conseguir equilibrar através da fase defensiva e que também pudesse nos dar um pouco mais de possibilidade de ter a bola. A gente até teve um pouco mais a bola, etc., mas a equipe do América conseguiu nesse quesito ser melhor que a nossa. E tem jogos que são assim, jogos finais, a gente uma característica de final, um confronto direto, nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, mas o importante é que a gente foi extremamente eficiente. Aquilo que muitas vezes faltou para nós ao longo da competição, hoje a gente conseguiu ter e sai muito feliz com essa vitória. Boa noite, Guanais. Parabéns por mais um resultado positivo. Já são 5 jogos sem derrota. São 3 vitórias e 2 empates nesse recorte. Goiás vai fazer 3 jogos em casa também seguido. Só para você... Só para te lembrar. Você quer que eu fale, né? Não, só a título de coincidência. É o sincericídio. Eu queria que você falasse do lance do gol, porque eu dei, quando o Joel me chamou para dar o detalhe do gol, eu dei méritos ao Sávio. Isso. Pela movimentação dele, que ele abriu um clarão para o Ronald finalizar. Queria que você falasse, né, dessa técnica, né, de trabalho ali pelo lado direito, que o Sávio abriu a jogada para o Ronald fazer o gol. Muito bom. Ótimo, Dudu. Parabéns, cara. Inicia com o Borek também, que é um grande construtor. E tem tudo a ver com a possibilidade do Ronald de gerar a finalização. Então, o Sávio, a gente usa muito esse termo, né, de gerar vantagem para o companheiro. E o Sávio trabalha comigo há muito tempo. E a gente veio trazendo ele para o centro do campo, né? E ele estava ele falou comigo no intervalo, falou, tá funcionando bem, né? Tô me sentindo muito à vontade para dentro do campo. Então hoje foi um jogo que a gente não conseguiu ficar circulando, mas teve boa verticalidade nos momentos que a gente atacou. Tanto nas transições quanto nos ataques, a gente conseguiu ser um pouco mais vertical. E pode ser uma marca também, né? Os jogos que pedi jogo contra o Paysandu, a gente ficou 60 e poucos % com a bola, circulou, criamos as oportunidades, ficamos um pouco desequilibrados na transição. Hoje a gente estava o primeiro tempo com dificuldade para pressionar e recuperar a bola e depois, né, conseguindo ser um pouco mais vertical. E aí tem muito a ver com aquilo que a gente tenta gerar de relação entre os jogadores. Então essa é uma relação muito legal, Sávio e Ronald, né? Funcionou também Ronald e Gabriel Feliciano do lado esquerdo. Então a gente vai tentando, com as características deles, e aí o todo de uma forma geral, conseguir potencializar, né? Para que a gente possa ter eficiência, procurar gerar mais chances de gol, mas que a equipe como um todo seja equilibrada. O Operário é uma das melhores defesas da competição, porque consegue ficar com a bola e porque consegue pressionar bem. Então esse para mim foi o ponto-chave do jogo. Não tão controlando o jogo, mas sendo agressivo na fase defensiva.
Boa noite, Guanais. Queria que você falasse em relação ao elenco do Operário. Hoje, especialmente, tinha desfalques importantes na defesa. São 2 zagueiros machucados e 1 suspenso para o jogo de hoje. E a gente viu no primeiro tempo o Jaci fazendo essa função e no segundo entrou o Guilherme Borek, né? Então, os jogadores ali, um começou improvisado, entre aspas, né? Mas o Guilherme Borek, que não entrava há um tempo, hoje também teve uma oportunidade. Queria que você falasse de como você vê essa questão do elenco, que vem crescendo muito nessa reta final de temporada e hoje, mais uma vez, entregou um resultado com muita polivalência e muita luta. E se me permite uma segunda pergunta também, você é o treinador mais longevo dessa Série B. São mais de 90 jogos no comando do Operário e queria que você falasse aí dessa sensação de atingir essa marca no comando do Fantasma. É muito bom, Lincoln. Como eu falei, o Borek é um jogador que a gente aposta muito, né? Começou lá com o trabalho do Batata junto com o Sandro, com o Peixoto, e é um dos frutos da categoria de base do Operário nessa nova gestão aqui. E só que tem o tempo certo de colocar, né? Então, e o jogo acabou entrando numa bucha ali, né? Mas precisava do Jassa para dentro. A gente precisava do Jassa para dentro. Dos nossos volantes é o jogador que tem essa característica mais agressiva. E esse crescimento também volta lá na pergunta da Mel em relação aos processos, aquilo que é o dia a dia e essa construção de equipe. E aí o número tá aí. Então, isso é muita gratidão que eu tenho. É muita gratidão mesmo à direção, ao Júnior, ao Álvaro, ao Batata, aos jogadores, né, que a gente passou... Toda a equipe passa, e a gente passou juntos momentos difíceis, momentos de oscilação. Então, e eles sempre viam essa dificuldade e sempre trouxeram muito apoio, porque confiam no trabalho, porque gostam daquilo que a gente faz no dia a dia, porque faz sentido, né? Então, realmente eu sou um privilegiado mesmo. Agradeço muito a Deus, a minha família, a todos aqui, por esse período operário na minha vida, que independente de quando ele termine, mas vai ficar muito, já está marcado no meu coração, independente de resultado, todo esse processo, todo o nosso dia a dia, tudo aquilo que a gente vem construindo ao longo dessa história.